E hoje a gente vai conhecer a trajetória da Neuci. Mulherada, ó, tá mandando bem, tá mandando ver. E há quanto tempo que você é empresária? Conta pra gente um pouco da tua trajetória, como é que você começou, compartilhe um pouco, que os empresários, né, eles estão aqui querendo te ouvir, porque é sempre inspirador. A gente sempre acha que é só na casa da gente que tem perrengue, que tem dificuldade, e aí quando a gente conhece, a gente acaba se inspirando nas histórias. E hoje você tem uma empresa de grande sucesso, né? Eu me lembro que você mandou um vídeo, né, da empresa, da sede fisicamente. Esse vídeo que eu compartilhei no grupo com os colegas é da nossa sede que a gente mudou agora em novembro, da filial número 1 aqui em Castelo de Sonhos. E eu digo que eu sou empresária desde que eu nasci. Eu acho que empreendedorismo a gente nasce com ele, né? E depois, ao decorrer da vida, você vai desenvolvendo. Mas eu exerço atividade empresária há mais de 30 anos. Para todo mundo, eu tenho 52, né? Então, há 30 anos eu sou empresária. Em outros ramos, outras atividades, mas nessa de provedor de internet, eu assumi a empresa em janeiro de 2015, porém, a gente era sócio do nosso filho mais velho e ele que tocava tudo. E a gente embarcou nesse sonho do filho mais velho, que estudou, que trabalhou num provedor em Cuiabá, Mato Grosso, e ele sonhava em patentear a marca para ele, e com a ajuda da gente, nesta época, nós éramos empresário do ramo madeireiro e também produtor rural, que eu sou produtora de berço, né? E em uma das colheitas a gente deu, na época, eu me lembro perfeito, 20 mil para ele. E ele patenteou a marca WSP, tocou por muitos anos, né? Depois que ele começou, na verdade, com 17 anos. E graças Uau! a Deus a gente estuda os filhos, que eles trazem sonhos novos, e nós entramos com a nossa experiência, a nossa garra e fazemos as coisas darem certo. Nossa, eu fico emocionada, porque a época de colheita, né, é a época mais esperada do ano. Não somente para quem trabalha na agricultura, mas para todos nós que somos empresários. Porque, na verdade, a gente está lá investindo na empresa, investindo na empresa, investindo na empresa, e chega um momento, a gente quer colher, né? E já na Isso, agricultura é a mesma coisa, chega o momento da colheita. Então, assim, eu isso. fico muito emocionada essa confiança, né, essa família de empreendedores, onde você pegou a colheita, entregou na mão do teu filho e ele patenteou a marca. Que bacana. E você É, tem mais filhos além dele? tenho sim. Eu me casei com 15 anos, meu esposo já tinha 29 anos e ele tinha 3 filhos. E esses filhos são meus filhos do coração. E eu tinha um sonho, eu digo assim, Carmen, que as pessoas Mas dizem, como que uma menina de 15 mas anos deu pera, conta de mas eu vou assumir te contar. filhos e tudo Mas mais? as pessoas dizem assim, mas uma moça de 15 anos não tem juízo. Carmen, eu com 15 anos eu sabia que eu queria casar. Eu sabia que eu queria 5 filhos. E eu me via na minha casa cuidando das minhas coisas, enfim, muita determinação eu sempre tive. E aí acolhemos, né, criamos dois desses filhos, ajudamos a criar, porque dois deles tinha mãe viva ainda. E hoje, graças a Deus, é uma benção na minha vida esses filhos. E daí eu tive dois biológicos. E como eu tinha um sonho de ter 5, como eu já tive dois, encerrou os 5, porque os outros 3 são do coração, né? Todo mundo é formado. Neuci, é uma história que se eu não te ouvisse contando, é difícil de acreditar, né? É 15 verdade. anos, assumir os filhos, né? Assumir. Dar sequência na criação e depois ter os Uhum. seus filhos. E você tá com teu esposo até hoje? Até hoje, não troquei, não. É porque você falou assim, não, porque dois deles tinha mãe viva, tal. Então a gente vê assim que teu marido tinha uma história aí, né, de gostar de conhecer as meninas, tal. Né? E como é que ele estacionou esse tempo todo, né? Quando eu disse, parabéns, que história bonita. Era para ser mesmo, né? É a Tudo que tem, força daquilo que tem que ser. tudo que tiver que ser será, eu penso nisso. E também eu penso assim, Carmen, que os jovens, né? Muitas vezes eles querem as coisas, querem um consumismo desenfreado, mas trabalhar para ter não querem muito.
E eu digo para os meninos, eu trabalho mais com meninos, né? A nossa equipe, maior parte são homens. E jovens, porque a tecnologia para dominar, você sabe, estou eu aqui, sofrendo aqui com o Instagram. Eu digo para eles assim: olha, meninos, vocês precisam trabalhar do tamanho do sonho de vocês. Se vocês querem ter pouco, então vocês fiquem dormindo até tarde e trabalhem pouco, só cumpram horário, faça aquela coisa rotineira. Agora, se você sonha grande, você tem que trabalhar do tamanho que você sonha. Porque tem três caminhos. Ou você veio de berço de ouro, né? Que a maioria, 99% não é. Ou você trabalha muito, ou você vai para o mau caminho. Então, vocês escolhem. Eu compartilho muito isso com eles. E fazer coisa errada pode até dar dinheiro, mas a vida não é muito longa, não. Exatamente. São coisas erradas, são dois caminhos, né, Carmen? Cadeia e cemitério, quem é que quer? Então, precisa trabalhar muito, se esforçar, né? Uhum. Que bacana. E você disse que você sempre foi empresária, né? Você sempre foi empreendedora, né? Antes vocês trabalhavam, você comentou, era com lavoura, depois você falou madeireira, não. Quando eu me casei, nós tocamos uma lanchonete por 6 anos. Então, eu criei os meninos que já tinham, né? Ajudei a criar. Eu levava um colchãozinho, colocava embaixo da mesa e trabalhava. Não tinha dia nem hora. Depois, nós conseguimos comprar um pedaço de terra, plantamos arroz em Mato Grosso e ramo madeireiro. Madeireiro, nós somos muitos anos, nós paramos de ser madeireiro em 2007. Nessas alturas, o nosso filho mais velho já estava rapaz, já estava ali com a WSP. A WSP, o primeiro escritório nasceu aqui em Castelo, isso há exatamente 23 anos atrás. Aqui era muito pequeno para o sonho dele. Mudou-se para Novo Progresso, era muito pequeno para o sonho dele. Mudou-se para Santarém, no Pará. Hoje é um dos maiores provedores do estado, se não for o maior. Tem, acho que 21 municípios e tem em Rondônia também. Aí a nossa sociedade era pequenininha. Aí em 2015 a empresa cresceu. E Rondônia é uma região muito rica, né? Eu estive em Rondônia fazendo alguns treinamentos, pessoal da Bung e tal. Nossa, Rondonópolis, uma região muito rica. É mesmo? Rondonópolis é Mato Grosso. Vilhena, Rondônia, Sapezal, aquela região ali tem WSP. Mas aquele domínio é do Jefferson, meu filho. Aí, em 2015, a gente resolveu separar essa sociedade e eu assumi, eu e meu esposo, a minha família, né? Porque nessas alturas a minha filha já é formada, é veterinária. O meu outro filho, o Elton Jaime, é formado, é TI, né? Que é o que gerencia a rede aqui da empresa. O meu outro filho, que é o Jais, já é formado administrador de empresa, toma conta lá do escritório Novo Progresso. E eu e meu esposo ficamos, porque assim, a gente aceita a opinião dos meninos, ouve muito, fazemos reunião de diretoria. Nesse momento não é pai, mãe, filho, é empresário, empresária, diretor, administrador financeiro. É assim que se trata. Cada um tem Isso é importante. O segredo de como fazer. Desculpa te interromper, né? Se tem esse delay que às vezes eu acho que você parou de falar e eu falo e eu te interrompo, me desculpa. Não, mas esse é justamente o segredo, né, de uma empresa familiar. É esse profissionalismo, que é quando você não passa a mão na cabeça simplesmente por ser filho e sai distribuindo os cargos, né? Esse é realmente o segredo. A gente precisa delegar, dar o cargo, e essa pessoa tem que provar que ele é capaz, porque se não provar, então ele vai sair. Tanto é que uma vez eu chamei a atenção do meu filho por N motivos, e ele está aí, se quiser um testemunho dele. Ele falou assim, olha, não tá bom para mim, e desse jeito eu vou sair da empresa. Eu falei, ok, pede demissão. Tá aqui, ó, pede demissão. Ele escreveu, pediu, mandei fazer a demissão dele, falei, vá, a porta está aberta e o mundo é grande. Se der certo para você, parabéns. Se não der certo, volte que aqui tem lugar para você. Gente, vocês estão ouvindo isso? Nem filho a gente manda embora.
Quando eu falo na minha chamada, não mande embora. Se ele entrou, ele quer sair, ele pede a conta. Até filho faz a carta lá para pedir a conta, Sim. gente. Vocês estão ouvindo, né? E isso é o correto. Por que que a empresa vai pagar uma multa, prejudicar todo o restante dos acionistas, todo mundo que está na empresa, porque alguém quer sair? A pessoa quer sair, ela pede a conta. Muito bem. Simples assim. Aí ele ficou um tempo, voltou, sentamos de novo, conversamos, acertamos comissão para ele voltar, sendo o chefe de vendas da empresa. Aí, com o tempo, ele foi provando que ele era merecedor e hoje ele assumiu, hoje não, tem uns 8 meses que ele está no cargo de administrador. E esse cargo requer mais responsabilidade, mais empenho, você sabe que não tem hora, né? Então, vamos lá. Todo mundo quer ganhar dinheiro, quer trabalhar, fecha negócio. No final do ano tem os agrados. Claro, toda empresa, eu creio, gente, eu creio que quando são cargos de confiança da gente, são os encarregados que dão o sangue ali, no final do ano não custa nada também dar uma corja, né? Sempre eu separo os 5 do grupo e falo, olha, esse aqui é porque você mereceu. Eu dou uma gorjeta. Pra passar um Natalzinho Uhum. gordo, né? A pessoa fica incentivada. Quem não gosta? Pois é. Neuci, uau, que história. Hoje vocês estão com quantos empregados? Então, na matriz nós temos 37. Aqui nesse Uau. núcleo nós temos 16. E aí, em meio do ano, a gente percebeu que a gente precisava abrir uma outra empresa e abrimos lá no distrito de Moraes de Almeida, que pertence para Itaituba, para poder abrir o núcleo de atendimento em Trairão e em Caracol. Aí a gente abriu uma outra empresa, eu e meu esposo demos o início, o capital, né, para poder abrir, e abriu no nome dos dois filhos, né, no caso da Janaína e do Jais. E lá eu ajudo, estou aqui ajudando, mas eu incentivo para que eles toquem, que é para a gente poder passar, Carmen, a nossa experiência, as boas e as ruins, porque a gente nem também não acerta tudo, as boas ideias hoje, as novas ideias, tem ideias que tem que ser absorvida e considerada, mas para amanhã ou depois eles poder tocar isso, porque se a gente não delegar, não passar, a gente vai morrer, e aí? Eles vão saber tocar? Então a gente Ou abriu uma empresa mesmo se você menor. quiser, ou mesmo se você quiser aproveitar que passou a pandemia e passar uma temporada na Europa, como é que eles vão tocar tudo isso, não é mesmo? Então, nós fomos em fevereiro para os Estados Unidos, porque meu neto, Aham. filho exatamente do Jefferson, meu filho mais velho, o meu neto nasceu lá, em Miami. Então, eu e meu esposo fomos dia 7, voltamos dia 23, e tudo ocorreu perfeito. Ótimo, não tivemos Maravilha! problema. Agora que minha filha foi ganhar neném, a gente treinou outra pessoa, e eu falo assim, você, 3, tem que aprender, para a gente não ficar só na mão de um, viu, gente? É uma das coisas que as empresas sofrem muito. Porque quando você delega, por exemplo, o financeiro, você deixa só com aquela pessoa. Aí saiu um, morreu, a empresa para. Aí o que a gente faz? Tem a chefe, eu vou dar um exemplo, que é a minha filha, Janaína. Pegou licença maternidade. Fiz um rodízio, coloquei uma pessoa boa, que a gente tinha mais de ano, que é a Débora, para ficar no financeiro, e eu auxilio. Fiz um token para ela, dei um limite. Quando exceder o limite, vai lá, eu autorizo. Porque aquilo que um dia eu disse no depoimento meu, às vezes a gente contrata uma pessoa boa e entrega aquilo de olhos fechados, você nunca mais vai ver. Eu acho que eu contratei uma pessoa boa, mas eu tenho que estar, ô fulano, como é que tá isso? Como é que tá aquilo? Vamos lá. E isso é um compromisso de quem dirige a empresa, concorda, Carmen? Show de bola, porque cabe justamente ao diretor dirigir a empresa e acompanhar Isso. que é a diferença de delegar e delargar.
Geralmente a pessoa delaga e depois, quando deu tudo errado, ela vai lá reclamar, brigar, fazer um escândalo porque deu errado. Mas a pessoa só vai se dar conta de que ela abandonou muito tempo depois, quando é muito mais caro e muito mais difícil para voltar atrás e corrigir, né? Então é a diferença que existe entre delegar e delargar, quando a gente Exato. simplesmente entrega para as pessoas. Mas assim, me fala uma coisa. E com tantos anos de experiência, né? Como é que você me conheceu? Como é que você chegou até mim? Vamos lá. Então, eu um dia olhando o Facebook, porque eu não olho muito Face, até por conta do tempo. Aí eu vi a Carmen fazendo uma propaganda de equipe que gera lucros e tal. Eu falei, poxa, faz tanto tempo que eu não estudo, acho que eu vou estudar mais um pouquinho, né? Vou me atualizar. Aí cliquei lá e emiti o boleto. Falei, filha, paga esse boleto. Dela disse, mãe, esse valor aqui, que você quer com esse boleto? Eu falei, isso é uma coisa particular minha, pode colocar na minha despesa de retirada. E desconta no final do mês, porque eu tenho minha retirada também. Não, Aí e assim, o comecei. financeiro questiona o que a diretora da empresa faz. A gente está acostumado com aquele desenho, né? Que o dono da empresa abre a gaveta e pega dinheiro. E aí começa a misturar dinheiro pessoal com dinheiro da empresa, e aí já está feita a confusão, né? É o primeiro passo para o caos. Então, ouçam bem o que a Neuci está contando para vocês. Ela fez a retirada e a primeira coisa o financeiro questionou, mas escuta aí. Ela é a dona da empresa. O que a senhora vai fazer com esse dinheiro, né? Como assim, né? Aí eu Legal. comecei, né? Entrei, comecei a ver, fui para a plataforma. E eu vi assim, Carmen, não é. Eu digo para as amigas e amigos, eu acho que daqui a pouco eu vou fazer uma reunião com os empresários aqui da cidade e vou apresentar a Carmen, vou dizer isso e aquilo, porque a gente até sabe. Você imagina, eu toquei a madeireira na época, tinha 50 e tantos funcionários. Antigamente, parece que as coisas eram mais frouxas nesses quesitos documentais, né? E aí eu disse, poxa, eu vou me atualizar. E aí comecei a estudar, olhar a plataforma, e isso que a minha vida foi muito corrida, porque tinha construção, tinha os últimos dias da gravidez da minha filha, tinha visita de final do ano, tinha filhos no final do ano, e eu fui conjugando, eu fui dando jeito, e eu não podia ver a aula numa hora, eu via em outra, 10 horas, 11 horas, no domingo à tarde eu tirava para ver as aulas, e começamos a desenvolver. Chamei também a equipe, porque eu já tinha equipe, né? Já mandei também eles colocar no papel tudo que eles fazem. E não está implantado ainda a nossa decisão de cargo. Eu pretendo implantar até final de março. Por quê? A gente descreve tudo, aí você vai dormir e fala, poxa, eu esqueci disso. Então, a gente ainda não implantou. A gente já mexeu umas 5, 6 vezes. Agora, depois que passar as licitações, que eu também estou aqui com 2 editais de 54 páginas cada um para estudar para licitação. Aí eu vou sentar com a pessoa do RH, que eu demiti minha RH nesse meio termo aí, nesse transtorno. Eu demiti, não, falei errado. Ela pegou o Covid e daí ela ficou afastada e depois ela pediu para sair. E tá tudo bem, uma pessoa muito querida. Aí eu falei, dona Juliana, a senhora treina a Aline no RH para mim, vê se ela tem perfil, porque o RH fica tudo centralizado na matriz. Aí ela chamou a Aline, e eu falei, Aline, você tem que estudar, você volta a estudar, faça RH, e eu vou te ensinar tudo que eu sei. E comecei a ensinar. Chamei o técnico do relógio, ensinou tudo sobre ponto. E a menina estava surpreendente, tá muito boa, muito. Aí esses dias, vai vendo, esses dias ela deu uma pisadinha e até ficou, acho que ela ficou com vergonha, me mandou um pedido de demissão, falei, ok, tá tudo bem. Só que aí eu falei, esfria a cabeça, no outro dia a gente vai conversar. Aí liguei para ela, falei, aí, você tá pedindo por isso, não vou entrar no mérito, né? E daí como é que você vai notificar tua colega se você estava junto fazendo isso? Então, é imaturidade sua, eu estou te dando oportunidade e você reveja. Aí ela, eu quero ficar. Então, não repito o ato. E aí, tá tudo bem, a menina tá desenvolvendo muito bem, ela sempre me agradece pela oportunidade.
Agora eu já estou naquela fase de ensinar a notificar, tanto a gerente do núcleo de Castelo quanto a de Progresso, porque a de Progresso está fazendo as notificações. Mas aí pegava, Carmen, e mandava aquele artigo 482. Aí eu De falei, acordo com o tira, artigo não quero, 482, né? A não pessoa, quero, então é como se estivesse armando a justa causa para a tira, pessoa. dando um tiro no Neuci, pé. deixa eu voltar um pouco no que você falou, porque eu sempre falo nas lives para a pessoa sentar com a equipe, para que a equipe escreva mesmo o que Isso. faz e transformar aquele momento numa reunião. Dá as dicas, conta, como é que foi a tua experiência de fazer isso? Se vale a pena, qual foi o resultado, como que vocês passaram por esse processo, porque são bastante funcionários, né? E aí, para a pessoa escrever aquilo que ela faz, você achou que valeu a pena? Conta pra gente, para dar as dicas para quem está ouvindo a gente. Então, aos empresários, né, que estão me ouvindo, eu acredito que a maioria faça isso. Tem uma empresa de segurança do trabalho e ela faz tudo. O contador faz tudo. Eu sou daquela que eu gosto de ter as coisas na minha mão. Sobre, assim, nada eu não quero não estar sabendo, eu quero estar sabendo. Então a gente reuniu, a nossa dificuldade é porque são núcleos, né? Se fosse tudo junto. Então eu fui na matriz, sentei com eles, com a RH, com o Jaisso, que é o administrador, falei, eu quero que vocês sentem, todos os técnicos, porque a gente tem um CBO de ajudante, instalador e reparador. Aí nós temos um de instalador reparador e temos um de encarregado instalador e reparador. Então, os que são ajudantes, todo mundo vai descrever aqui. Tudo que vocês fazem, tudo. Não tenha medo de papel. Os que são instalador vão escrever. E os que são encarregados também. Depois nós vamos fazer uma reunião e vamos confrontar tudo isso e vamos ajustando. E assim foi feito. Aí fizemos lá, daí eu cheguei aqui, fiz aqui também. Então tá tudo feito já dos núcleos, certo? Agora o que eu pretendo fazer? Vou na matriz, vou sentar com as meninas que estão me ajudando, coloquei as meninas, duas meninas do administrativo me ajudar. Descrevemos, vou sentar com elas, vamos ler tudo, prestar atenção, se a gente não quer inserir mais nada. E daí nós vamos fazer uma reunião online, como essa aqui, para conversar com todo mundo e bater martelo. Será essa a descrição da parte técnica. A parte da atendente, né, que eu coloquei tudo administrativo 1, que é quem atende o cliente, faz contrato, emite boleto, tira a segunda via de boleto, todo mundo a mesma descrição. Aí a outra descrição com foco em RH, que é administrativo também, e a outro com foco em o financeiro, e a outra com foco administrativo geral. Porque essa do geral, se eu quero certidão negativa, documento da empresa em dia, contrato, tudo, ela tem que dar conta para mim, tem que ter arquivo. A focada no RH. Se faltar um atendente, ela vai lá e dá conta. Mas o RH eu quero todos os meus funcionários, eu quero num arquivo digitalizado. E assim por diante, para ir organizando. E aí fomos escrevendo. Das meninas, está pronto. Eu não acho que a gente vai ter que alterar nada. E dos meninos, a gente vai fazer essa reunião e vai implantar. E você sentiu alguma diferença no comportamento deles? Deles terem se envolvido? Como é que você percebeu isso? Senti, porque a gente aqui faz reunião sempre. Quando eu acho que tem que fazer, eu falo, olha, galera, amanhã vocês chegam em 10 minutinhos para a gente tomar um café junto, porque eu quero todo mundo tomando café comigo. Aí a gente tem um auditório aqui, eu preparo o café, eu mesma venho mais cedo. Preparo um café e falo, olha, a gente precisa conversar sobre isso, 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 isso. Aí esses dias eles deram uma navaiadinha, né? Aí eu falei assim, como é que vocês fizeram isso? Tá aqui, ó, na descrição de cargo. Foi vocês que escreveram, não fui eu, não. E agora? O que aconteceu, Carmen? Eles foram fazer uma instalação em cliente e esqueceram a parafusadeira lá. E aí não foi fulano, e tá lá na ficha DPI. Aí eu disse, olha, fulano, quem pegou a furadeira tá aqui no papel assinado, foi você. Então você tem 30 dias para procurar.
volte onde você foi instalar. Se você não achou, eu vou ter que comprar outra e colocar na tua conta. Mas isso aqui, ele está aqui, ó, na descrição de cargo, você colocou que quando você finaliza o serviço, você tem que fazer a vistoria dos equipamentos, das chaves, tudo, colocar na maleta, colocar dentro do carro. Como você colocou aqui, como é que você largou lá? Então, eu senti muita diferença na responsabilidade deles. Porque aí não tem. Neuci, que delícia escutar isso que você está falando. Porque eu insisto tanto com as pessoas que, em lugar de entregar pronta a descrição, passar as regras, né? É muito melhor quando eles fazem, porque eles vão assimilando aquilo que eles têm para fazer. E afinal, a parafusadeira apareceu ou ainda não? Oh, mas apareceu. Se fosse em outros tempos, já ia ter sumido essa parafusadeira, não ia ter aparecido. Uhum. Gente, é 2 e 2 dá 4. Folhinha de goiaba dá pé de goiaba. Não tenho o que esquecer. Gente, muito legal, muito legal. Você documentou, você escreveu, o camarada foi lá, pegou a parafusadeira, levou para a obra, ele tem que trazer. Ele tem que trazer, simples assim. Né? Quando ele percebeu que você não estava brincando, a parafusadeira apareceu, né? Uhum. Então a gente só aí você já ganhou uma parafusadeira. Quanto custa uma parafusadeira? Ah, 600, 700 reais, né? Já ganhou 600, 700 reais. Uhum. Que então, bacana. Eu vejo esse comprometimento, né? E aí o nosso próximo passo vai ser a política de horários, né, Carmen? Que a gente precisa implantar urgente. Você já implantou alguma política ou essa vai ser a primeira? A primeira vai ser a de horário. Eu tenho falado nas reuniões que a gente tem que se comprometer, mas eu já tenho notificado. As notificações, gente, não precisa enfeitar, né, Carmen? É só fazer o que ocorreu. Aí eu liguei e falei, fulana, tira esse 482, eu vou te fazer uma aqui e você vai seguir. Claro que não é uma coisa decoradinha, porque tem fatos e fatos, né? Falei, mas coloca só o que aconteceu, objetivamente o que aconteceu. Aí quando você chama o fulano, fala, leia aqui, é isso que aconteceu? Eu faço isso com eles, né? Só que eu chamo muito respeitosa na minha sala, sabe? Assim, muito boazinha. Aí eu falo, leia aqui, meu filho, é isso que aconteceu? Eu falei, então você assina para mim, para documentar, que você esqueceu, ou que você veio sem uniforme, ou que... Enfim, o que for o fato, sabe? Ô, Neuci, assim você vai me fazer chorar, porque tá perfeito, perfeito. É exatamente assim. Percebam, vocês que estão assistindo a live, que ela não falou assim, eu vou dar uma advertência. Foi uma notificação, né? Porque uma notificação não ofende. E olha a estratégia que a Neuci ensinou para vocês. Escreveu, leia aqui, foi isso mesmo que aconteceu? Então vamos documentar? Né? Quando você fala vamos documentar, você não está ofendendo ninguém, você não está, né? Você está baseada nos fatos que aconteceram. E contra fatos não tem argumento. Agora, quando você começa com os adjetivos e começa a dizer que a pessoa é relaxada, atrasada e qualquer outro adjetivo, não funciona, não funciona. Neuci, eu fiquei, assim, muito feliz de ouvir o teu relato de como é que você faz realmente para estar aplicando a advertência ou a notificação, né? E muita gente, eu tenho certeza que está aqui nessa live, se conseguir pegar essa ideia, de tirar aquela cultura, aquele ranço de 3 advertências e vai embora por justa causa. Não existe isso, mesmo porque se você fizer isso, você vai ter a sua justa causa revertida, você ainda perde na justiça, né? E o objetivo da advertência é fazer com que a pessoa se corrija e não fazer com que a pessoa fique pior do que ela estava antes. Quando eu sou questionada a porquê da advertência, eu digo assim, olha, meu filho, você precisa da advertência que é para você memorizar que essa sua atitude não é permitida aqui dentro da empresa. Então, isso aqui não é uma punição, é chamando você de volta para as regras da empresa, porque esse teu comportamento não serve. Não é que não me serve, não serve para a empresa.
E eu dirijo a empresa. Um dia desse, o funcionário saiu, na quinta-feira, que antecedia o ano novo. E era plantão dele, e os nossos plantões são feitos mensalmente. Simplesmente ele saiu na quinta-feira à tarde e não voltou. Aí eu fiz advertência por ele não ter vindo quinta à tarde, sábado até meio-dia. E aí eu fiz advertência que essa é grave, por ele não ter cumprido o plantão dele, sendo que ele estava avisado. E ele é pago para isso, não é de graça. Ele falou, mas por causa disso a senhora vai me dar uma advertência? Eu falei, é uma notificação pelo seu comportamento. Porque não é nem um compromisso meu, é uma obrigação minha comunicar a você que o teu comportamento está errado. Ou você acha que está certo, porque aqui é uma empresa que tem dono, aí nós estamos no horário do trabalho. Você saiu. Ou você não saiu? Saí. No sábado até meio-dia a gente trabalha. Você é ciente, não é? Sou. O teu plantão você era ciente? Não, eu não sabia do meu plantão. Falei, sabia? Sabia sim. Está aqui no grupo de trabalho. Chamei a nossa gerente. Vem aqui. Você avisou o fulano que era o plantão dele? Sim, avisei. Então, como é que você não sabia? Aí ele assinou as advertências. Daí, resumindo, ele falou assim: a senhora vai me dar advertência por isso? Eu falei: não é uma advertência. Vocês têm que entender que é uma notificação de comportamento que a empresa não admite que tenha. Sei que ele assinou a advertência e depois ainda foi pedir desculpa. Pediu desculpa que ele estava errado. Então, isso eu achei fundamental, porque a pessoa está reconhecendo que está errado, né? Sim, você está sendo um presente na nossa live de mostrar realmente, né, para o pessoal que está aqui conosco que funciona. Que funciona. Porque, às vezes, a pessoa vai e aplica uma advertência, eu vou te dar uma advertência, e está com raiva, está irritado, aí a pessoa não quer assinar, aí já fica aquela briga, aquela bate-boca. Diretor de empresa não faz bate-boca. Não Diretor de pode, empresa não desce do salto, né? não pode Não bater faz boca. bate-boca. Aqui tem uma pessoa perguntando, né? A Cris, Cris Camei, né? E se eles colocam isso na descrição? Se eles não colocarem isso que você falou na descrição, ele vai escrever? Porque é verdade. Simplesmente por isso. A verdade tem que ser escrita. Então é um processo. Ele preenche, ele devolve a folha para você, se analisa o que ele escreveu, você faz uma reunião, você conversa e fala: meu filho, você não esqueceu aqui essa parte da ferramenta? O que, que você faz com a ferramenta mesmo? Depois que você usa? Ah, eu trago para a empresa. Isso! Você traz para a empresa. Escreve aí então o que você traz para a empresa. E a pessoa vai escrever, né? Ô, É Carmen, assim? Ou eu vou foi te interromper um diferente, pouquinho. Nilce? Desse jeito, você tá certinha. Quando a gente foi finalizar a descrição, assim, pré-finalizar a descrição do técnico, o Jackson tá aqui, ó. Ele não me deixa mentir, meu auxiliar. Ele pegou, leu, aí ele me chamou e falou assim: Dona Preta, tá faltando coisas que a gente faz. Eu falei: o que que falta, meu filho? Você pega esse papel e coloca tudinho o que que falta. E ele tá aqui, ó, para me testemunhar. Aí ele falou que quando a gente vai na torre, a gente coloca o cinto de segurança, sobe, faz... Ele coloca tudo no papel, então. Aí a gente realmente percebeu que estava faltando. Então, ele está aqui me ajudando, e por ele ter me ajudado nisso, e ser um menino, é um dos mais antigos que a gente tem aqui na filial. Eu chamei ele e falei assim: Jackson, você vai ser, de hoje em diante, você vai ser o auxiliar do TI. Ele vai te ensinar tudo. Se você me provar que você tem perfil de líder, que você, assim, você precisa me provar. Aí você vai ter promoção, vai ganhar mais, mas você vai distribuir o serviço para os técnicos. Porque aqui a gente tem um setor. Chegou, fez o cadastro, comprou, vai instalar a internet. É enviado OS para almoxerifado. Almoxerifado separa os aparelhos, os equipamentos, e distribui para o técnico e fazer, certo? Então eu falei: agora você é o compromissado de pegar as OS e dizer: fulano vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo, então, distribuir o serviço. E aí ele tá patinando, vamos ver, eu espero que ele tenha sucesso.
Vai ter, vai Vai ter. ter, acho Porque que ele vai. tem uma boa gestora, né? Apoiando ele, que não está delargando ele. Então ele vai ter sucesso. Porque esse é justamente, né, o papel do líder. Fazer esse acompanhamento e fazer com que a sua equipe cresça. O dia que eu convencer todos os empresários que quando a tua equipe cresce, você cresce, né? E aí pode ir para os Estados Unidos, pode ir para a Europa, pode ir para onde você quiser, Pode. né? E realmente tem tudo a ver. E aí a gente vê lugar que tem assim, costumes diferentes, músicas, comida, tudo diferente, mas os mesmos problemas que se tem na capital, se tem no interior, se tem no Pará, se tem no sul, né? Os problemas com as equipes são os mesmos e a solução é a mesma, não é briga de braço de ferro, porque você é o diretor. Você não tem Exato. que se exaltar, não tem que gritar, você é o dono da empresa e é sua responsabilidade cuidar da tua equipe. Então, você cuida da tua equipe fazendo as notificações e as advertências. Se um juiz do trabalho, você de repente foi processado, alguma coisa assim, como é que um juiz vai entender que você cuida da tua equipe? Quando você apresenta as tuas advertências que você aplicou, né, nas pessoas da tua empresa. Por quê? O juiz entende o seguinte: se você nunca aplicou uma advertência, você não se importa com as pessoas. Você não se importa. É isso que a Neuci falou e que me deixou muito orgulhosa. Porque é difícil os empresários entender isso. Não é poder. Não é assim, eu posso dar uma advertência. É dever. É Você, dever. empresário, você tem o dever e a obrigação de cuidar da tua equipe. E a única forma que o juiz entende que sim, você está cuidando da tua equipe é documentando. Se você não tem o documento, aí você tem um funcionário que estourou o olho, entrou, sei lá, estava sem óculos de proteção, estourou o olho. Ou então estava sem cinto de segurança, caiu. Tudo bem, como é que você vai provar para o juiz que foi a primeira vez que isso aconteceu? Difícil. Você tem que ter as advertências, que o camarada estava lá em cima sem cinto e que ele foi advertido, que ele foi suspenso, porque a sua empresa leva a segurança a sério. Aí você prova para o juiz que você cuida da sua empresa. É algo assim que é difícil porque a gente vem de uma cultura onde a advertência é punição, a advertência é uma coisa ruim e não é. Advertência significa que você cuida das pessoas. Olha o caso da advertência que a Neuci aplicou, ela documentou o fato e a pessoa veio pedir desculpas. Tem algumas pessoas perguntando, né, do que se trata a empresa da Neuci. É um provedor de internet. E sabe o que eu imagino, Neuci? Que como todos os provedores de internet, né, porque assim, a gente pode ficar sem água, a gente pode ficar sem comida, a gente pode ficar sem ar, mas sem internet, pelo amor de Deus, não deixa a gente sem internet, que a gente liga e a gente vai ficar com muita raiva, né? Tá Como que aí, fica o Carmen. atendimento ao cliente? Como é que você trabalha essa questão com a tua equipe? Então, eu costumo dizer para eles que quem manda em nós é o cliente. Quem paga nosso salário é o cliente. Porque eu, Pretinha, eu já trabalhei, eu já tenho meu pé de meia, eu e meu marido já temos a nossa velhice garantida. E se for para vender o que nós temos lá garantido para investir na empresa, a gente prefere fechar a empresa, porque daí nós não precisamos da empresa. Então, o cliente em primeiro lugar. Mas tem empresário, eu vejo, eu tenho colegas empresários desse ramo e de outros, que às vezes o cliente reclamar fora de hora, para eles é um fumo. Pois eu não. Graças a Deus tem cliente, graças a Deus que reclama. E eu levanto, se me ligar 10, 11 horas, você sabe, ai, eu esqueci de pagar a conta, eu tô sem internet, a senhora libera para mim? Vou lá, ligo o meu computadorzinho, dou um crédito para ele, libero. Olha, segunda-feira o sistema bloqueia automaticamente. O senhor paga na segunda e me envia o comprovante. Pronto. E assim os meninos também são, por isso que a gente deixa plantonista. Só que os plantonistas são casos esporádicos, são para a rede geral e algumas empresas que têm que passar cartão. Aí já o consumidor doméstico, ele pode esperar um pouquinho, né? Mas a gente prioriza atendimento sempre. E também nas OS prioriza o atendimento empresarial
Não que os outros não sejam merecedor, mas você sabe que a empresa não pode passar internet porque passa cartão, porque faz nota por tudo. Tudo, né? Então, Tudo aí para na empresa. Quantos para. CPFs não tem atrás de um CNPJ, né? Tem um monte de Quantos? CPFs desesperados atrás da internet. E quando é pessoa física, é só o CPF, então é um pouco Para um mais pouquinho. simples. Aí, o que Mas, que eu Neuci, quero para resumir? contratar essas pessoas e para De- achar essas pessoas? Deixa eu resumir. A gente não acha Ah, pronto. Quando eu acompanhei minha filha, eu fiquei 10 dias afastada, que a gente teve que ir para Sinop, que aqui não tem estrutura para ela ganhar a bebezinha. A bebezinha nasceu prematura, né, 36 semanas. Precisava de ter UTI, não foi, mas precisava na época. Foi agora, tá? A bebê está com 12 dias. Eu fiz reunião com todos eles, com a equipe toda. E falei, olha, eu vou me afastar por 10 dias. Eu não quero que tudo quanto é coisinha vocês me liguem, porque eu vou estar no hospital. E vocês, cada um de vocês aqui, vocês são representante da WSP. Vocês tratem da melhor forma possível. Vocês já sabem como fazer. E se virem. Menina, foi uma benção. De boa. Tranquilo, a equipe toda trabalhou, comandou, não tivemos problema. E para encontrar, eu antes pegava, ia pegando gente, e testando e fazendo contrato de 30 dias, e se não desse. Só que quando são as meninas, o gasto é pouco, porque os exames não custam alto. Agora, para eu contratar um técnico, um ajudante instalador, só de exame eu já gasto R$ 300 cada um. Então, você imagina eu contratar 10 e cada 30 dias eu trocar. Aí eu uau, fui o gasto é alto. selecionando melhor, selecionando, pegando o telefone, coisa que eu não fazia. Agora eu não faço com pressa. Telefono, aí, nossa, seja média febre, né? Na ligação, não vai dar rock. Esses dias eu recebi um currículo de uma pessoa com 27 anos de idade, 3 empregos. Lá no currículo dizia 5 meses em um, 5 meses em outro, 6 meses em outro. Porra, o cara com 27 anos, 3 empregos, o mais duradouro 6 meses, mas eu vou ligar. Aí eu falei, aí sabe como é que se liga, né? Falei com ele assim, por que se ele tinha como comprovar na carteira essas experiências de trabalho que ele colocou no currículo? Ele disse que não, que ele nunca foi registrado. Então, ele não comprova experiência. E resumindo, eu descartei. E eu tive outros e outros problemas, né? Com terceirizado, o empresário às vezes me ouve e fala, poxa, é só rosas. Não é não. Por mais que a gente esteja cuidando todo dia, que a gente faça reunião, que a gente tenha tudo claro, dia a dia você tem que ir desfechando as coisas. Por quê? Você imagine 40 e tantas pessoas no mesmo núcleo, cada um é criado de uma forma, cada um tem um comportamento, um poder de interpretação com as coisas, e isso tudo a gente tem que estar atento para dirimir os problemas que vai dando no dia a dia. Mas o que a gente tem que avaliar? A equipe no fritar dos ovos, ela está colocando novos clientes? Ela está atendendo os clientes? Que não seja do meu jeito, porque cada um tem um jeito. Você não pode querer que as pessoas façam tudo do teu jeito, mas do jeito dele, ele está conseguindo atender, então ele está dando lucro para a empresa, vamos levando, né? Vamos capacitando essas pessoas, uma coisa que eu prezo muito, Carmen. As NR que tem que dar, eu trago técnico de fora, que é um custo muito alto, que aqui não tem também. Você imagina NR10, NR35 é R$ 400, né? E a gente precisa E estar. Então, eu tem que estar na trago lei. também, NR35 coloco. são as normas regulamentadoras que ela está falando. A Isso. 35 é de altura, né? Então tem várias NRs que faz com que a empresa possa trabalhar de forma segura. Então, sim, eu estou muito feliz, porque Eu muita também. gente se inscreve no programa para participar, mas eles não assistem, eles não seguem. E eu me lembro assim, você estava sempre presente, né? Em todas as aulas, e aí a Neuci quer perguntar, eu Neuci. É porque Já tem pergunta, né, Neuci? Liga o microfone, desliga o microfone da Neuci, agora depois a gente conversa, Neuci. Você sempre muito participativa,
muito participativa. E agora que eu estou te ouvindo falar, eu estou vendo quanta coisa que você pegou e colocou realmente em prática e treinando, né, toda a tua equipe. Eu estou maravilhada. E assim, poder compartilhar tudo Tudo isso. anotado para mentoria. Tá faltando. Amém. E eu estou assim, impactada de verdade com tudo que você fez com o conhecimento, enquanto que algumas outras pessoas às vezes assistem a live, às vezes assistem a aula, mas não colocam em prática. Então acho assim muito legal, muito bacana, mas não coloca em prática. E você vai e você coloca em prática, e aí que a gente entende muito fácil o porquê que você tem esse resultado super diferenciado na tua empresa. Eu me lembro quando a gente estava fazendo a descrição, você já aplicou em várias pessoas, eu falei assim, não, Ana, fala para ela aplicar só em um, por favor. Não, ela já aplicou mesmo, ela já aplicou em todo mundo, já fez as reuniões, já fez tudo. Ai, e aí eu fico assim, nossa, era melhor fazer em um só. Não, a Neuci já fez e teve o resultado. Você é um leão, Neuci. Por isso que a tua equipe, mesmo que você contrate ovelhas, a tua equipe continua sendo de leão. Continua sendo de leão, porque você é um leão. A nossa equipe, ela espelha muito quem nós somos. Vocês ouviram a parte que a Neuci falou, que se alguém liga para reclamar alguma coisa, ela já dá a maior atenção? Quantas vezes a gente vê o dono da empresa falando mal do cliente? Adivinha o que vai acontecer? A equipe toda vai falar mal do cliente também, né? Lógico. Então, isso é muito comum de acontecer. A equipe espelha o dono. Se a tua equipe não está bem, dá uma olhada qual é o exemplo que você está trazendo. Porque você não pode sentar e chorar pitanga com a tua equipe, de jeito nenhum. Porque eles são seus empregados. O que eles querem é participar, é para onde que nós vamos, a empresa está crescendo, eles querem participar deste crescimento. E não, muitas vezes, o que o dono faz de vir e deixar a equipe ainda não insegura, né? Talvez a gente feche, não sei se a gente vai continuar aberto, não sei o que vai acontecer e tal. Aí você guarda para o seu terapeuta, né? Faz terapia, guarda para ele, vai falar com seu marido, com a sua esposa, com a sua mãe, fala com quem te ouvir, menos com a tua equipe, né? Menos com a tua equipe. Mas que show, Neuci! Colocar gás, né? Que eles são capazes, que eles são pessoas do bem, que eles têm capacidade de aprender, que eles vão se sair bem, e assim, né? Eu sempre dou exemplo do menino que está aqui me ajudando. Ó, eu pedi para ele, Jacques, não sou muito boa com esse, quer dizer, não sou nada boa com esse negócio aqui do Instagram e câmera e tal, e eu preciso que você venha me ajudar. Na hora ele veio, na hora. Então, eu aprendi a lidar com ele. Você entendeu? Cada pessoa tem a sua característica, né? Nós gestores, quando nós estamos de fato dentro da nossa empresa, nós sabemos diversificar cada um, né? Tipo, fulano, quando ele tá assim, eu já sei o que ele tem. Fulana, então a gente precisa estar ali. Eu costumo dizer que às vezes a gente, como empresário, a gente é empresário, a gente é mãe, a gente é terapeuta, de vez em quando tem que ser um pouco de cada coisa. Mas é sempre pensando no bem da empresa. Em relação ao cliente, os meus colegas aí, seja de qualquer ramo, qualquer atividade, eu adoro corpo a corpo, né, Carmen? Eu sou elétrica e eu sou boa de relação, eu faço a relação da empresa, tranquilo. Eu represento evento, eu sou batidão mesmo. Falo, dou entrevista, ajudo a produzir os textos das propagandas da nossa empresa, tudo isso, sem problema nenhum. Mas eu costumo dizer assim, esses dias eu estava com problema, isso aqui é bem para aquele que não gosta da reclamação. Tinha um cliente que vinha e reclamava. Segunda vez eu fiquei assuntando. Ele veio de novo, eu fui lá e falei, o senhor pode sentar aqui comigo, por favor? Trouxe ele, estava muito bravo, sem internet. Eu falei, eu quero entender o que está acontecendo com o senhor. Aí ele me contou que enfim, já tinha chamado técnico, e a internet dele não estava. Aí eu falei assim, o senhor me der 5 minutos que eu vou resolver seu problema. Fui lá na minha equipe, peguei o melhor técnico, trouxe ele aqui, falei, conta para esse técnico o que está acontecendo. Falei, fulano, de agora em diante,
o senhor esqueça tudo o que passou e de agora em diante o responsável para cuidar do seu ponto de internet é esse técnico aqui. É o melhor que eu tenho. E ele vai lá ver para o senhor agora. Aí o nosso técnico foi, resolveu, era um conector, né, lá. Era um conector e coisa pouca. Enfim, ele chegou, o que aconteceu? Isso, isso, isso. Peguei o telefone, liguei para o meu cliente, falei, tá boa a internet agora? Está ótima. Falei, como é que foi o atendimento do técnico fulano de tal para o senhor? Qual nota o senhor dá? Ele falou, fui nota 10. Me atendeu, resolveu meu problema, eu estou super contente. E o trabalho da nossa empresa, como está sendo? Agora tá bom. Falei, pois é, quando o senhor tiver qualquer outro problema, o senhor chega aqui e procure por mim. Por mim. Agora o cara me paga Nilce, R$ 500 por mês, como maravilhoso. é que eu vou perder? Nilce, e assim, é o que eu sempre falo, se o empresário for o melhor empregado da sua empresa e tiver lá no operacional até as tampas, quando que ele vai conseguir enxergar isso que você está falando? Não consegue, né? Tem a recepção e a minha sala é toda de vidro. Aí eu dizia assim, eu quero a sala de vidro porque eu quero ver tudo. Eu quero ver tudo. Eu gosto do corpo a corpo, sabe? O cliente pode estar bravo como for. Eu vou lá, acalmo ele em 2 minutos. Quando eu preciso me concentrar com documentos, com coisas de licitação e outras, aí eu vou em outra sala mais escondida, esporadicamente, porque eu gosto de ficar aqui vendo tudo. E eu não tenho problema nenhum de circular a empresa toda. Vou na almoxarifado, vou na sala dos técnicos, e tudo bem, Muito show, tudo muito bem. show. Neuci, deixa eu só responder aqui para o pessoal sobre as advertências, né? A Mônica está perguntando se ela deve escrever notificação. Não, Mônica, você escreve advertência normal, mas você não precisa falar advertência. Você fala, olha, vamos documentar essa questão, eu estou te notificando sobre isso que aconteceu, então eu estou colocando no papel, só isso. Mas vem escrito advertência, porque esse é o nome legal. O que não vem é aquilo que os contadores pegam do sistema, não é culpa deles. O contador faz contabilidade, é culpa sua de ficar pedindo para o contador fazer. Ele simplesmente imprime e sai falando do artigo 482, ameaçando o empregado. Isso realmente não tem necessidade. Aí eu tenho uma pessoa aqui perguntando se pode ser feito à mão e pelo funcionário, por mim e pelo funcionário. Eu não faria. Pode fazer, no último caso, tipo, você está sem a impressora, tal, tudo bem, você faz. Mas o que acontece? Quando você faz um documento assim, escrito à mão, tipo no caderno, alguma coisa assim, você não está passando credibilidade, importância para aquele documento. Então, o próprio empregado, ele começa a achar que não é algo muito importante. Pode ser feito? Pode. Às vezes você está numa situação extrema e você precisa fazer, você vai e organiza da melhor forma possível no papel, para que ele sinta e saiba que está sendo feito daquela forma por causa da imediaticidade, para que você possa estar cumprindo a imediaticidade. Mas não é o que se deve ser feito, né? Mas você mesmo pode estar digitando, pode imprimir e ele vai assinar. Então, como a Neuci lembrou, né, muito bem, é colocar os fatos, aquilo que aconteceu. Mas me diga uma coisa, e uma empresária com tantos anos que foi lá, pagou o boleto, o financeiro questionou, né? Como é que foi a tua experiência dentro do programa? Me conta. Então, é aquilo que eu disse. Às vezes a gente até sabe, porque a gente é empresário, a gente está lidando com isso diariamente. Mas aí a coisa vai relaxando, sabe? Vai ficando, fica para depois, amanhã eu vou fazer, depois de amanhã eu vou fazer. E o curso me trouxe para a realidade. Tipo assim, você precisa ter mais atenção na empresa. E foi isso que eu fiz. Comecei a dar mais atenção, me dedicar mais, conversar mais com a equipe. A gente tinha reuniões bem adversas, ter mais reuniões, um cafezinho com eles. E a gente foi melhorando, simples assim. E você sentiu diferença no teu resultado, no dia a dia mesmo? Sim. Sim, no relacionamento com a equipe, entre eles com a gente, com as meninas, porque menino e menina tem muita coisa de ciumeira, né? Estão conseguindo levar melhor. E, melhorou muito, Carmen, muito mesmo. Me dá os exemplos do que melhorou, só para que eu possa realmente Tá, entender. do que O que melhorou? melhorou? Tipo, como era antes e como é agora? Como era antes?
muito blá blá blá, muito ciúmes, principalmente da equipe masculina, muito, foi fulano que fez. Não, mas foi fulano. Não, mas foi fulano. Então, hoje não. Hoje já está muito melhor esclarecido quem pegou, que está tudo documentado, quem foi fazer o serviço, porque tem a ordem de serviço. Nós tínhamos a ordem de serviço que não era descrito o que foi feito. Aí eu já também proibi fechar a ordem de serviço se não tiver assinatura do cliente, assinatura do técnico, colocar o que foi feito, melhorou o relacionamento da equipe como um todo, melhorou o resultado da empresa no sentido de ir, não fazer bem feito e ter que voltar. Isso perde tempo, custa caro, tem desgaste do carro, né? E tem o salário dos meninos em tempo perdido. Então, isso hoje melhorou. E melhorou bastante, ó. De 0 a 10, vamos colocar aí um 7,5. Mas eu quero chegar nos 10, tá? Quero chegar nos 10. Que show! Assim, é muito gostoso escutar tudo isso. Na minha ausência agora dos 10 dias, dessa reunião que eu falei, vocês são representantes da WSP. Aí eu tinha um problema seríssimo com a oficina que tem aqui, que deixa a luz desligada e a porta aberta. E todos os dias a pretinha vai lá, acender a luz e fechar a porta. Chamei que eu já dei a responsabilidade para ele cuidar dos carros. Ele vai me dizer quando precisa troca de óleo, quando é hora de revisão, porque a gente tem uma frota de veículos, a gente não dá conta de cuidar. E ele é responsável agora por fechar a oficina e deixar a luz acesa. Acabou o problema. Você tá vendo? É chamar e dar o compromisso de fato. Porque cachorro que tem muito dono morre de fome, né? É isso que a gente fala aqui no interior de São Paulo. E aí ele sempre não se sente no compromisso e também não sente que ele tem algo importante. As pessoas querem ter a certeza de que elas não estão jogando a vida delas fora, de que elas têm compromissos, elas querem ter compromisso e elas querem sentir que realmente elas são importantes na empresa. Exato. Quando você diz ter o compromisso fechar, ter o compromisso acender a luz, ele pensa, uau, vou ter que dar um jeito, se eu não puder, se eu esquecer, se alguma coisa acontecer, é minha responsabilidade. E isso faz com que a pessoa tenha muito mais motivação para ir trabalhar. Motivação é quando a pessoa começa realmente a se dar conta que ela é importante, ela faz parte do processo. Quando vocês falam para mim, na minha empresa todo mundo falta. Falta porque eles acham que eles não fazem falta e que ninguém vai perceber que eles estão faltando. Quando eles têm compromisso, eles não faltam tanto assim, não. Eles faltam quando eles precisam, porque eles sabem que realmente eles são importantes, né? Então, veja, assim, na minha equipe, olha, não dá para se lembrar quando é que alguém faltou, porque se a gente falta, vocês vão estar lá falando com a gente, não tem ninguém para te atender, já pensou? Então, as pessoas sabem o quanto elas são importantes, né? E isso é muito, é o primeiro passo, isso é fundamental. Diga, Neuci. No curso, eu aprendi, eu acho que eu já tinha isso dentro de mim, mas não praticava. Eu aprendi a cobrar e delegar mais. Por exemplo, eu tenho uma porta automática aqui na entrada principal. Essa porta tem que ser tirada da tomada, porque se terminar a energia e voltar a energia, ela fica forçando. E aí, ninguém foi que deixou a porta assim. Aí eu chamei as duas meninas, a gerente daqui e a atendente principal. Se a porta ficar de hoje em diante na tomada, amanhã, culpado é você. Então, de hoje em diante, se vira. A porta nunca mais ficou. Você tá vendo? Nunca mais, não tive mais problema. As coisas ligadas, luz ligada, ar-condicionado ligado, impressora ligada, nunca mais ficou. Melhorou. Melhorou porque eu aprendi a delegar. O Jackson, de novo o Jackson. O Jackson tem um compromisso de abrir o servidor, porque aqui tem que ter o ar-condicionado dia e noite. Então, um funciona das 8 da manhã às 18, aí ele entra lá, desliga e liga o outro ar para passar a noite. É compromisso dele.
Nunca mais precisei vir aqui trocar. Você entendeu? Tem que chamar a pessoa certa e delegar. Eu aprendi isso no curso, eu não fazia. Eu ficava cobrando, mas eu não deixava aquela pessoa, é dela o compromisso, entendeu? Então, e essa coisa aí melhorou muito, viu? Essa funcionabilidade dos setores melhorou muito com o curso aí da plataforma aí da Carme. Então, quando você falou que as pessoas são importantes, eu prezo muito a minha equipe, porque sem eles eu não vou fazer nada. Primeiro que eu nem sou técnica, né? Como é que eu vou lá instalar um cliente? Então, eu preciso deles. E eu dou muito valor para eles. Por exemplo, no final do ano, eu faço isso, Carmen, pessoalmente. Eu escolho o vinho, mando personalizar, eu escolho o panetone, mando fazer o cartãozinho, monta a cesta. Aí eu chamei eles e falei assim, olha, esse vinho eu mandei fazer na vinícola lá do Rio Grande do Sul, porque ele é muito especial para você, que você é muito especial também aqui dentro da empresa. Então, eu acho que isso é um gesto de carinho por eles, não é? Sim, me dá vontade de chorar, porque no final do ano eu presenciei uma cena muito ruim, muito ruim. Estava no mercado e aí a pessoa estava chamando, né, o rapaz lá do setor de vinhos. E depois de ouvir você falar isso, olha o que eu presenciei. Ela falava, ela estava com umas garrafas na mão que custava R$ 300 a garrafa e ela falava assim: não, não, esses daqui eu vou levar, mas eu precisava assim de um bem baratinho assim para os empregados. Mas pode ser qualquer um, bem baratinho, qual que você tem? E aí ela comprou uns de R$ 8 para os empregados, mas assim, a forma que ela falava, sabe? Uma coisa é você dizer assim, olha, esse ano as coisas estão difíceis, eu consegui comprar um de R$ 8, tudo bem. Mas assim, não, não, é um bem baratinho porque é para os empregados. Ai, gente. Eu fiquei olhando É, assim, sabe, eu lá empurrando meu carrinho, né? Falava, não, deixa eu ficar quieta, que eu vou arrumar encrenca. pois é, para você ver, são o jeito de falar e o jeito de falar. Né? Eu não vou dizer que o vinho que eu dei foi R$ 300, mas eu escolhi com carinho, porque eu tomei dele e achei bom. É um vinho produzido, como é que se diz? Na vinícola mesmo, na parte da Aham. roça lá. E não Claro é que o valor, é o não é o gesto. valor, é o É o gesto. É o gesto, é o como você gesto. fala, como você acolhe eles, né? Então, eu gosto de gente, né, Carmen? Eu gosto de gente. Então, Que olha, bom. eu quero completar aí para os colegas. Eu Ó, tá ainda, todo mundo aqui te ainda, agradecendo. ainda sou presidente da Associação dos Produtores Rurais que pode atuar no estado do Pará. Eu fiz Olha parte de um só. grupo de trabalho em Brasília por 5 anos e eu ajudei muito o meu estado. Eu sou reconhecida aqui no estado, eu tenho um título honorífico de cidadã paraense, fui homenageada na Assembleia Legislativa do estado, pode puxar no meu Facebook, pelo serviço prestado para a sociedade. E eu fiz de graça. E sempre a gente arruma um tempo. A gente querendo, a gente dá conta. A gente faz, nem que seja de noite, nem que se levante mais cedo. O que eu falei lá atrás? Você tem que trabalhar do tamanho do seu sonho. Se você sonha pouco, trabalhe pouco. Se você sonha muito, trabalhe muito. É assim, gente, não tem Se meio você termo. planta, você tem a colheita. Se não, não tem a É... colheita, não é mesmo? Eu digo Até sempre, quanto junho. mais pessoas você ajudar, mais dinheiro você vai ganhar. É que, infelizmente, os empresários, muitas vezes, eles gostam de reclamar e de focar naquilo que eles não têm controle. Então, eles ficam reclamando das leis. A gente não vai mudar as leis. Eles ficam reclamando do governo, da situação política, ficam reclamando, sabe? Não, foca naquilo que você tem controle. É você quem contrata as pessoas na tua empresa, é você quem traz essas pessoas para trabalhar. E depois você reclama das próprias pessoas que você contratou. E problema todo mundo tem. Eu hoje recebi 4 notificações do CREA do Pará.
E aí, tá tudo bem. Se não tirou a RT, quem é que é culpado? É minha equipe? Não, fui eu que não cuidei 100%. Vamos fazer defesa. E se não der defesa, vamos pagar a multa. E vamos melhorar daqui para frente. A E o outra, que é que a gente vai fazer diferente a partir de agora para que isso não aconteça mais, né? lógico. Porque se o aprendiz não aprendeu, o supervisor não ensinou. O que eu fiz agora? Chamei a minha assessora administrativa, aquela geral, e dei a ela o compromisso de pegar todos os contratos que tenha órgão público e me passar. Pronto, vou fazer uma checagem, tudo que tem RT, que não tem. E se não tem, tá tudo bem também, não vou culpar ninguém. Entendeu? Então, isso é o quê? O corre-corre do dia a dia, os problemas do dia a dia, que a gente é humano, a gente também tem aqui um HD de terres, né? HD. Uhum. Mas empresários responsáveis fazem equipes responsáveis. Certinho. Quando o empresário está o tempo todo querendo procurar culpado, quem foi que fez, quem errou, quem não sei o quê, está gastando uma energia que não vai mudar um erro que já aconteceu. Usa essa energia para que isso não se repita mais. Usa essa energia para como é que nós vamos impedir que isso volte a acontecer? Como é que a gente vai reduzir o risco? Como é que a gente vai amenizar o problema? Como nós vamos resolver isso para frente? E não quem foi que fez? Quem foi que fez? Mas por que fez? Está tudo lá no passado, né? É igual quando a pessoa chega atrasada de manhã. Por que você está atrasado? Ele não vai te contar. Ele vai falar que atrasou o ônibus, tinha trânsito, não perde seu tempo, né? Vai para frente que aquilo já aconteceu. Muito show. Pessoal, a gente vai encerrar, porque a gente ainda vai jantar, tem os visitantes, tem o Jackson, a gente já esqueceu do mundo nessa live. Estou muito feliz, Nelci, muito feliz de poder compartilhar esses momentos com você. Parabéns, tenho certeza que é exemplo de vida para muita gente.